Igreja da Fé Apostólica, uma igreja que preza pela evangelização das nações e na perseverança na sã doutrina do Senhor Jesus. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 20. Porque não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Salmos 119, versículo 105. A partir de agora, ensinamento da palavra de Deus, com o pastor Johnny Mangi. A irmã Ana Cristina, de Florianópolis, Santa Catarina, nos faz a seguinte pergunta. Quem são os santos ressuscitados? ¿Quiénes son los santos resucitados? De Mateus capítulo 27, versículo 52. De Mateo 27, 52. Onde eles entraram? ¿Dónde ellos entraron? A cidade santa é o céu? La ciudad santa es el cielo. Pois o texto diz Pues dice el texto que os santos ressuscitaram que los santos resucitaron e entraram na cidade santa. y entraron a la ciudad santa. Esse texto está na Bíblia Sagrada, Ese texto está en la Biblia Sagrada, Mateus capítulo 27, versículo 52. Mateo 27, versículo 52. E abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam foram ressuscitados. San Mateo 27, 52. Y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. A Bíblia revela que na morte de Jesus Revela la Biblia que en la muerte de Jesús ocorreram vários milagres, ocurrieron varios milagros. porque a morte de Cristo também Porque la muerte de Cristo también resultou milagres resultó en milagros à comunidade a judaica, la comunidad judía, para que os judeus pudessem crer para que pudieran creer en los judíos que aquela era uma obra que gloriosa, aquella era una obra gloriosa, era uma obra era una obra de salvação de salvación para toda a humanidade. para toda la Então a humanidad. própria morte de Cristo em si Entonces la propia muerte de Cristo en sí abarcou milagres, abarcó milagros, abarcou sinais abarcó señales para poder provar para poder probar que realmente que en realidad era uma obra salvífica, era una obra de salvación, uma obra com poder de salvar o pecador. una obra con poder de salvar al pecador. E muitos milagres ocorreram. Y muchos milagros ocurrieron. Por exemplo, a Bíblia diz Por ejemplo, dice la Biblia que o véu do templo se rasgou. que el velo del templo se rompió. Mateus capítulo 27, versículo 51. Mateo 27, 51. E eis que o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo. Y aquí el velo del templo se rompió de arriba abajo. A rasgadura do véu do templo foi um milagre. El rompimiento del velo fue un milagro. Também existiu um milagre na morte de Cristo, También hubo milagros en la muerte de Cristo. que a terra tremeu, Que la tierra tembló, as pedras se fenderam, las piedras se fundieron, foram milagres, Foram milagros. as rochas se quebraram, las rocas se a rompieron, terra começou a tremer, la tierra se sacudió. foi verdadeiramente um milagre. Fue en realidad un milagro. E também ocorreu esse milagre aqui, Y ocurrió también este milagro aquí. a abertura dos sepulcros, La apertura de los sepulcros. as aberturas dos sepulcros, La apertura de los sepulcros. e os corpos de santos ressuscitaram Y los cuerpos de los santos resucitaron pelo poder de Deus. por el poder de Dios. Quem são esses santos? ¿Quiénes son estos santos? São aqueles do Antigo Testamento. Son aquellos del Antiguo Testamento. São os profetas, Son los profetas, são os son patriarcas los patriarcas que ressuscitaram que resucitaron e andaram pela cidade y andaron por la ciudad testificando a morte de Jesus Cristo como poder de salvação. testificaron la muerte de Cristo como poder de salvación. Nisso, En esto, todos esses santos que ressuscitaram todos los santos que resucitaron são aqueles que morreram no Antigo Testamento. son aquellos que murieron en el Antiguo Os Testamento. profetas que pregaram, Los profetas que predicaron, os escritores do Antigo Testamento, los escritores del Antiguo os Testamento, patriarcas, los patriarcas. eles ressuscitaram. Ellos resucitaron. Onde quer que eles estavam enterrados, Donde quiera que estuvieran sepultados, sepultados, eles eles se levantaram imediatamente. se levantaron de inmediato. Se levantaram os corpos dos profetas
profetas, se levantaron y los cuerpos de los profetas, dos santos do Antigo de Testamento, los santos del Antiguo Testamento, começaram a andar pela cidade, comenzaron a andar por la ciudad, testificando dando testimonio a morte de Jesus, de la muerte de Jesús, para salvar o pecador, para salvar al pecador, para salvar a para humanidade. salvar la humanidad. Porém, essa ressurreição foi temporária. Pero esta resurrección fue algo temporal. Eles ressuscitaram Ellos resucitaron e tornaram a morrer. y volvieron a morir. E qual será que é essa cidade santa ¿Y cuál será que es esta la ciudad santa que eles entraram? a la que ellos entraron? A Bíblia diz que existem duas Jerusaléns. Dice la Biblia que hay dos Jerusalénes. Lá em Gálatas, capítulo 4, versículo 26. En Gálatas 4:26 Diz a palavra: dice la palabra: mas a Jerusalém que é de cima é livre, a qual é a mãe de todos nós. A Jerusalém de cima é livre, qual é a mãe de todos nós. Gálatas 4:26. mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. Gálatas 4:25 diz também: a Jerusalém que agora existe, pois é escrava com seus filhos. La Jerusalén que ahora existe es, junto con sus hijos, está en esclavitud. Então existe duas Jerusaléns. Existen entonces dos A Jerusalénes. Jerusalém existente, La Jerusalén existente, que agora existe, que ahora existe, e a Jerusalém que é de cima. y la Jerusalén que es de arriba. Então, no contexto bíblico, existem duas cidades Entonces, en el contexto bíblico hay dos ciudades que recebem o nome de Jerusalém. que reciben el nombre de Jerusalén. O Apocalipse El Apocalipsis dá-nos melhor luz. nos da una mayor luz. Lá em Apocalipse, capítulo 21, En Apocalipsis 21, versículo 10. versículo 10, E levou-me em espírito a um grande e alto monte, e mostrou-me a grande cidade, a santa Jerusalém, que de Deus descia do céu. y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo de Dios. Então existe Entonces existe a Jerusalém la Jerusalén do céu, del cielo, que é a cidade santa, que es la ciudad santa. é o local que Deus preparou aos seus remidos. Es el lugar que Dios preparó a sus redimidos. É o lugar que aguarda a igreja Es el lugar que espera la iglesia para viver com seu noivo, para vivir con su novio Jesus Cristo, Jesucristo, para todo sempre. para todo el siempre. Então, essa Jerusalém, Entonces, esta Jerusalén, a Bíblia diz que o muro dela é de jaspe, dice la Biblia que su muro es de jaspe, a cidade é de ouro puro, la ciudad es de oro puro, semelhante a vidro puro. semejante a vidrio puro. Na cidade existem 12 fundamentos, En la ciudad hay 12 fundamentos, 12 portas, 12 puertas, 12 pérolas. 12 pérolas. A cidade não tem templo, La ciudad no tiene templo, porque o seu templo é o Senhor Deus Todo-Poderoso. porque su templo es el Señor Dios A Todopoderoso. cidade não necessita de sol, La ciudad no necesita sol, nem de lua, tampoco de luna, para que nela resplandeça, para que en ella se resplandezca, porque a glória de Deus ilumina essa porque cidade, la gloria de Dios alumbra esta ciudad, e o Cordeiro é a sua y lâmpada. el Cordero es sus lámparas. Essa cidade tem uma grande praça, La ciudad tiene una gran plaza, e da outra banda do rio, y de la otra orilla del porque río, tem um rio nela que sai debaixo do trono de Deus. porque hay un río en ella que sale debajo del trono de Dios. Na outra banda desse rio A otra orilla de este río está a árvore da vida, está el árbol de la que vida, produz 12 frutos. que produce 12 frutos. Cada mês produz um fruto. Cada mes produce un fruto. Ou seja, O sea, essa é a Jerusalém celestial. esta es la Jerusalén celestial. É a Jerusalém que espera a Es igreja. la Jerusalén que espera la iglesia. São as moradas que Jesus preparou ao seu povo. Son las moradas que Jesús preparó a su pueblo. Lá em João, Allá en Juan, capítulo 14, capítulo 14, versículo 2. versículo 2. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito, vou preparar-vos lugar. En la casa de mi padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo los hubiera dicho. Voy, pues, a preparar lugar para vosotros. A nova Jerusalém, La nueva Jerusalén, a Jerusalém de la cima, Jerusalén de é arriba, o local preparado por Deus para a igreja. es el lugar preparado por Dios para la iglesia. Porém, existe outra cidade também, Pero existe otras ciudades también, que é a Jerusalém terrena, que es la Jerusalén que ela terrenal, recebe o nome de Cidade Santa. que recibe también el nombre de Ciudad Santa. Lá em Mateus capítulo 4, versículo 5, En Mateo 4, 5, diz que quando Jesus estava sendo tentado por Satanás, dice que mientras era tentado por Satanás, Jesús, ele foi transportado para a Cidade Santa. él fue llevado a la Ciudad Santa.
Então o diabo o transportou à cidade santa e o colocou sobre o pináculo do templo. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo. Essa aqui não pode ser a Jerusalém de cima, Esa no puede ser la Jerusalén de arriba. porque a Jerusalém de cima não tem templo. Porque allá no hay templo en la Jerusalén de arriba. Apocalipse capítulo 21, Apocalipsis capítulo 21, versículo 22. Apocalipsis 21, 22. E nela não vi templo, porque o seu templo é o Senhor Deus Todo-Poderoso. Y no vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. Então, essa outra cidade, que é Jerusalém, também recebe o nome de Cidade Santa. Entonces, esta otra ciudad que también se lleva el nombre de Jerusalén, que es llamada Ciudad Santa, Ela representa Jerusalém da terra. ella representa la Jerusalén de la tierra. Ela não é a Jerusalém do céu, Ella no es la Jerusalén del porque a cielo. Jerusalém do céu não tem templo. Porque en la Jerusalén del cielo no, Não há hay templo. igrejas. No hay iglesias. A Jerusalém da terra tem templo. En la Jerusalén de la tierra hay templo. Então são duas cidades Entonces, son dos que ciudades recebem o nome de Jerusalém. que reciben el nombre de Jerusalén. A Jerusalém, a casa do Pai, La Jerusalén, la casa é a del morada Padre, da igreja. es la vivienda de la iglesia. A Jerusalém terrena La Jerusalén terrenal também é chamada Cidade Santa, también llamada Ciudad Santa, porque é a cidade que Jesus andou. porque es la ciudad donde andó Jesús. É a cidade que espera Jesus voltar Es la ciudad que espera a Jesús volver e pisar no Monte das Oliveiras y pisar sobre el monte de los olivos e estabelecer seu reino de paz sobre a terra. establecer su reino de paz sobre la tierra. Mateus capítulo 5, versículo 35. Mateo 5:35. Nem pela terra, porque é escabelo de seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei. Ni por la tierra, porque es estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. Então Jerusalém é chamada, a da terra, chamada Cidade Santa, Entonces la Jerusalén de la tierra es llamada también Ciudad Santa, porque é a cidade do grande rei. porque es la ciudad del gran É a rey. cidade de Jesus, Es la ciudad de que Jesús, Jesus andou, donde andó Jesús, que Jesus chorou sobre ela, donde lloró Jesús sobre ella, que Jesus morreu Jesús murió e ressuscitou. y resucitó. Por isso que ela é chamada. Por eso es llamada. Sobre os santos que ressuscitaram Acerca de los santos que resucitaron e andaram pela Cidade y Santa, andaron por la Ciudad Santa, nesse caso, en este caso, não quis dizer, no quiso decir não quer dizer Não quiere decir que entraram no céu, que entraron al cielo. que entraram na Cidade Santa, na cidade da igreja, nas Nova Jerusalém. O sea, que entraran a la Ciudad Santa, la Nueva Jerusalén. Ninguém entrou no céu ainda ressuscitado. Nadie ha entrado al cielo aún resucitado. A única pessoa que ressuscitou para nunca mais morrer foi Jesus. La única persona que resucitó para nunca más morir es Jesús. Capítulo 15, Capítulo 15, livro de 1 Coríntios, 1 Corintios, versículo 20. versículo 20. Mas agora Cristo ressuscitou dos mortos e foi feito as primícias dos que dormem. Mas Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Então Jesus é o primeiro, Entonces es Jesús el é um primero, modelo. es el modelo, Ele que ressuscitou em corpo el que resucitó en e cuerpo nunca mais morreu. y nunca más murió. Já esses santos Ya estos santos que ressuscitaram, que resucitaron, eles não entraram no céu. ellos no entraron al cielo. Cidade Santa aqui representa Jerusalém terrena, Ciudad Santa aquí representa la Jerusalén a terrenal, cidade que Jesus andou, la ciudad donde andó não a Jesús, casa do Pai, y no la casa del que é a Padre, outra cidade que es santa, la otra ciudad santa, o céu. el cielo. Não, No, porque se eles tivessem entrado no céu, porque si hubiese entrado al cielo, então Jesus não já seria a primícia, entonces no sería Jesús el primero, porque eles entraram lá antes de Jesus. porque entraron ellos antes que Jesús. Então isso verdadeiramente é contra Entonces eso es contra os ensinos da palavra de Deus. las enseñanzas de E la até o palabra de Dios. catecismo da Igreja Católica cita isso aqui, Hay catecismo en la Iglesia Católica que acepta esto, que eles entraram no céu. que entraron ellos al cielo. Não, não. No, Os no. profetas que ressuscitaram Los profetas que resucitaron são esses santos, son estos os santos, escritores do Antigo Testamento, escritores del Antiguo Testamento, ressuscitaram, resucitaron, deram testemunho alguns minutos ali que Jesus havia ressuscitado dieron testimonio de que Cristo había e resucitado tornaram a morrer. y volvieron a morir. E andaram Y andaron na Cidade Santa, en la Ciudad Santa, que nesse contexto que en ese contexto é es a Jerusalém terrena. la Jerusalén terrenal. Porque a Jerusalém divina, Porque la Jerusalén divina, a Jerusalém celestial, la Jerusalén celestial, ainda está vazia, aún está vacía, espera a igreja, esperando a igreja, em corpo de glória, em corpo de glória, subir subir e entrar y entrar às mansões a celestiais. las mansiones celestiales.
A irmã Marlene de Itaquaquecetuba, La hermana Marlene de Itaquaquecetuba, ela diz assim: ella dice así. onde fala na Bíblia ¿Dónde dice en la Biblia que as mulheres que las mujeres têm autoridade sobre a igreja, tienen autoridad sobre la iglesia? podem pregar, Pueden predicar, podem ministrar a palavra? pueden ministrar la palabra. Onde diz? ¿Dónde dice? Porque 1 Coríntios, Porque en 1 Corintios, capítulo 14, capítulo 14, versículo 34 e versículo 35, 34 y diz 35, que as mulheres devem ficar caladas nas igrejas. dice que debe callarse la mujer en la congregación. Esse é um caso muito polêmico Es un caso muy polémico que até hoje que hasta hoy muitos cristãos não conseguiram compreender muchos cristianos no lograron comprender acerca do ministério das mulheres acerca del ministerio de las mujeres na dispensação da graça. en la dispensación de la gracia. Primeiro, nós não vivemos En mais primer lugar, no vivimos más na dispensação da lei. en la dispensación de la ley E a proibição y la prohibición das mulheres falarem, de las mujeres hablar, das mulheres pregarem, de las mujeres predicaren, das mulheres de ministrarem, las mujeres ministrar, era na lei de Moisés. era en la ley de Moisés. 1 Coríntios capítulo 14, 1 Corintios capítulo 14, versículo 34 e 35. versículos 34 y 35. As mulheres estejam caladas nas igrejas, porque lhes não é permitido falar, mas estejam sujeitas, como também ordena a lei. E se querem aprender alguma coisa, interroguem sua casa seus próprios maridos, porque é indecente que as mulheres falem na igreja. Vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice. Y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. Esse texto sagrado Ese texto sagrado tem sido usado pelos ha fundamentalistas sido utilizado por los fundamentalistas para negarem a posição da mulher, para negar la posición de la de mujer, pregar o evangelho de predicar el evangelio e de exercer atividade pública no culto. y de ejercer actividad pública en el culto. Porém, Pero esse versículo diz aqui que as mulheres estejam caladas nas igrejas, el versículo dice que las mujeres se callen en la congregación, como também ordena a lei. como ordena la ley. Essa palavra está dizendo acerca da lei. Esta palabra dice respecto a la ley. Não está dizendo sobre a graça. No dice acerca de la gracia. Na lei, En la ley, até as genealogias, hasta las genealogías, os nomes das mulheres não iam. los nombres de las mujeres no aparecían. Os nomes das mulheres não constavam em genealogias. El nombre de mujer no constaba en genealogía. Só apareciam nomes de homens. Apenas aparecían nombres de hombres. Porém, Pero no Novo Testamento, en el Nuevo Testamento, lá em Mateus capítulo 1, en Mateo capítulo 1, Deus já rasga esse véu. Dios rompe este velo. No capítulo 1 do livro de São Mateus, Capítulo 1 de San Mateo, já aparecem nomes de mulheres ya aparece el nombre de mujeres na genealogia de Jesus. en la genealogía de Jesús. Aparece o nome de Tamar, Aparece el nombre de Tamar, aparece o nome de Ruth, aparece el nombre de Ruth, aparece o nome de Raabe. aparece el nombre de Raab. Então os nomes dessas mulheres El nombre de esas mujeres aparecem logo aqui na genealogia de Jesus. aparece luego en la genealogía de Jesús. Então já está mostrando a diferença do Novo Testamento Ya muestra la diferencia del Nuevo Testamento para o Antigo Testamento. para el Antiguo Testamento. A proibição das mulheres pregarem, La prohibición de la mujer predicar, das mulheres fazerem a obra, era restrita ao Antigo Testamento. de la mujer hacer la obra era restricta al Antiguo Testamento. Que a mulher não tinha vez, Que la mujer no tenía oportunidad. não tinha oportunidade para falar nada. No había oportunidad de decir nada. Na graça isso acabou. En la gracia eso se acabó. A Bíblia diz Dice la Biblia que Jesus tinha que mulheres Jesús tenía mujeres que eram suas discípulas que eran sus discípulos e trabalhavam com ele na obra do y ministério. trabajaba con él en la obra del ministerio. Lucas capítulo 8, versículo 1 ao versículo 3. Lucas 8 del 1 al 3. E aconteceu depois disso que andava de cidade em cidade e de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus, e os 12 iam com ele. E algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades. Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios.
e Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, e Susana, e muitas outras que o serviam com suas fazendas. Y aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas, predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios, y los 12 con él. Y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades, María, que se llamaba Magdalena, de la que había salido 7 demonios, Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes, y Susana, y otras mujeres que le servían de sus bienes. Então aqui, Entonces aquí, o próprio Jesus tinha uns 12, el propio Jesús tenía los 12, e com os 12, y con los o 12, texto sagrado diz que mulheres o dice acompanhavam, el texto sagrado que mujeres le ou acompañaban. seja, estavam com ele, O sea, estaban con él, faziam a obra com ele, hacían la obra con él. e Jesus não proibiu. Y Jesús no lo prohibió. Maria Madalena também María Magdalena foi a también primeira mulher a ver Jesus ressurreto, fue la primera mujer a ver a Jesús resucitado. e Jesus mandou Maria Madalena pregar esta Y verdade. Jesús mandó a María Magdalena a predicar esta verdad. Pregar que ele estava ressuscitado. Predicar que él estaba resucitado. Capítulo 20 de João, Capítulo 20 de Juan, versículo 15. versículo 15. Disse-lhe Jesus: mulher, por que choras? Quem buscas? Ela, cuidando que era o hortelão, disse-lhe: Senhor, se tu levaste, dize-me onde o puseste, e eu levarei. Disse-lhe Jesus: Maria. Ela, voltando, disse-lhe: Rabone, que quer dizer mestre. Aí o versículo 18. Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos que tinha visto o Senhor e que ele lhe dissera isto. João capítulo 20, versículo 15, 16 e 18. Juan 20, 15. Jesús le dijo: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Jesús le dijo: María. Volviéndose ella, le dijo: Raboni, que quiere decir maestro. Versículo 18. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que él le había dicho estas cosas. Então o próprio Jesus Entonces el propio Jesús falou com Maria Madalena habló con María e Magdalena ela anunciou que ele tinha ressuscitado. y ella dijo que había E resucitado. Jesus não proibiu. Jesús no prohibió. Outra coisa, quando Cosa. Jesus confessou que era o Cristo Cuando él confesó que era el Cristo, para a mulher para samaritana, la mujer a samaritana, mulher samaritana saiu pregando também que ele era o la Cristo. mujer samaritana se lo predicando diciendo que él era el João Cristo. capítulo 4, Juan capítulo 4, versículo 25 a seguir. versículo 25 en adelante. A mulher disse-lhe: Eu sei que o Messias, que se chama o Cristo, vem. Quando ele vier, nos anunciará tudo. Jesus disse-lhe: Eu o sou. Eu que falo contigo. E nisto vieram os discípulos e maravilharam-se de que estivesse falando com uma mulher. Todavia, nenhum lhe disse: Que perguntas? Ou, por que falas com ela? Deixou, pois, a mulher o seu cântaro e foi à cidade. E disse àqueles homens: Vinde, vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Porventura, não é este o Cristo? Saíram, pois, da cidade e foram ter com ele. Jesús y le dijo a la mujer: sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo. Cuando él venga nos declarará todas estas cosas. Jesús le dijo: yo soy el que habla contigo. En esto vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablaba con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo: ¿qué preguntas? O ¿qué hablas con ella? Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres: venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Está vendo? ¿Están viendo? Ela mesma anunciou que Jesus era o Cristo, o Messias prometido. Ella misma dijo que él era el Cristo, el Mesías prometido. E ela conseguiu ajuntar outras Y ella pessoas. pudo reunir a otras personas. Jesus falou para ela: Eu sou o Cristo. Jesús dijo: yo soy el Cristo. Eu sou o Messias. Yo soy el Ela Mesías. saiu evangelizando Ella salió evangelizando e trouxe mais pessoas para terem com y Jesus. trajo a más personas para que E crean con Jesus não proibiu. Jesús no lo prohibió. Jesus falou isso Jesus dijo porque esto justamente sabia que ela ia pregar. porque sabía que ella iba a Então predicar. ele não limitou o ministério das mulheres. No limitó el ministerio de las mujeres. Jesus deu apoio Jesús dio apoyo ao ministério feminino. al ministerio femenino. A palavra diz também Dice la palabra también que Paulo que Pablo tinha mulheres que trabalhavam com ele no evangelho. tenía mujeres que predicaban con él en el evangelio. Trabalhavam fazendo a obra. Trabajaban haciendo la obra. Lá no livro de Filipenses, Allá en Filipenses,
capítulo 4, capítulo 4, versículo 3. versículo 3. E peço-te também a ti, meu verdadeiro companheiro, que ajudes essas mulheres que trabalharam comigo no Evangelho. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas combatientes mujeres que juntamente conmigo combatieron el Evangelio. Essas mulheres Entonces, estas mujeres ajudaram Paulo ayudaron a Pablo na edificação da en la igreja, edificación de la iglesia, na abertura de igrejas, en la abertura de iglesia, na pregação do Evangelho. Na pregação do Então Evangelho. Paulo tinha mulheres que o ajudavam no Entonces, ministério cotidiano. Tenía Pablo mujeres que lo ayudaban en el ministerio cotidiano. A Bíblia chega a falar Dice la Biblia también que tinham até mulheres que había también mujeres que davam suas casas que daban sus casas para os discípulos fazerem culto, para que los discípulos hicieran culto, para os discípulos fazerem a obra. para que ellos hicieran la obra. E justamente as mulheres foram louvadas Y estas mujeres fueron alabadas porque fizeram a obra de Deus, porque hicieron la obra de Dios. como Priscila e Áquila. Como por ejemplo Priscila y Áquila. Priscila, esposa de Áquila, Priscila, esposa de Áquila, fazia a obra de Deus. hacía la obra de Dios. Expuseram até suas cabeças Expusieron sus cabezas e deram a casa y dieron la casa para a igreja fazer culto. para la iglesia hacer culto. Romanos capítulo 16, Romanos 16, versículo 3 e 4. versículos 3 y 4. Saudai a Priscila e a Áquila, meus cooperadores em Cristo Jesus, os quais pela minha vida expuseram as suas cabeças, o que não só eu lhes agradeço, mas também todas as igrejas dos gentios. Saudai também a igreja que está em sua casa. Saludad a Priscila y a Áquila, mis colaboradores en Cristo Jesús, que expusieron su vida por mí, a los cuales no solo yo doy gracias, sino también la iglesia de los gentiles. Saludad también a la iglesia de su casa. Então, Priscila Entonces, Priscila era dona de casa, era una ama de casa, mulher de Áquila, mujer de Áquila. eles eram artesãos, Eran artesanos, faziam tendas, hacían tiendas. ensinaram até Paulo a fazer isso aí, enseñaron a Pablo a hacerlo también. lá em Atos capítulo 18, En Hechos capítulo versículo 18, 1 ao 3, versículo 1 al 3. e eles deram a casa deles para a igreja fazer culto. Y dieron sus casas para que la iglesia hiciera Uma culto. mulher, Es una mujer, e Deus não foi contra. y Dios no fue contra eso. Maria também, María también era uma crente da igreja primitiva, era una creyente de la iglesia primitiva. e ela batalhava. Y ella Ela batallaba. era mulher guerreira, mulher de Deus. Era mujer batalladora de Dios. Romanos capítulo 16, versículo 6. Romanos 16, capítulo Saudai a versículo 6. Maria, que muito trabalhou por nós. Saludad a María, la cual ha trabajado mucho entre vosotros. Então Maria trabalhava. María trabajaba. Trifena e Trifosa Trifena y Trifosa. eram duas irmãs gêmeas Eran dos hermanas gemelas que também trabalhavam na igreja. que también trabajaban en la Faziam iglesia. a obra. Hacían la As obra. duas gêmeas lá, Eran dos gemelas allá. Trifena e Trifosa, Trifena y Trifosa. e faziam a obra de Y Deus. hacían la obra de Dios. Romanos capítulo 16, versículo 12. Romanos 16, 12. Saudai a Trifena e a Trifosa, as quais trabalham no Senhor. Saudai a amada Pérsida, a qual muito trabalhou no Senhor. Saludad a Trifena y a Trifosa, las cuales trabajan en el Señor. Saludad a la amada Pérsida, la cual ha trabajado mucho en el Señor. As gêmeas, Las gemelas, Trifena e Trifosa, Trifena y Trifosa, e Pérsida, e Pérsida, outra irmã, outra irmã, trabalhavam na igreja. trabajaban en la O que iglesia. você entende como trabalhar, irmão Daniel? Trabajar, Pastor Johnny, es ministrar, E quem predicar, fica calado, está enseñar. trabalhando como? No hay, Calado. no hay cómo trabajar estando callado en la iglesia. Então, Las mujeres hablaban en la congregación. aquela proibição da palavra lá Aquella prohibición de la palabra ya diz respeito à lei. dice respecto a la ley. E nós não estamos mais no tempo da Y lei. no estamos ya en la ley. Romanos capítulo 10, versículo 4, Romanos 10, 4. o Senhor salienta, El Señor sanea, usando o apóstolo Paulo, utilizando el apóstol Pablo, porque o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Isso é coisa da lei. Esa es cosa de la ley. A lei que era proibido mulher pregar, La lei que prohibía a la mujer predicar, ministrar culto, fazer a hacer la obra. Na graça não. En la gracia no. Maria Madalena, María Magdalena, a mulher samaritana, la mujer samaritana, Trifena e Trifosa, Trifena y Trifosa, Pérsida, Pérsida, Priscila, Priscila, Maria, Maria, Susana, Susana,
Joana, Juana, Maria Madalena, Maria Magdalena, Maria Mãe de Jesus Maria Madre de e Jesus, muitas y outras muchas otras fizeram a obra de Deus. hicieron la obra de Paulo Dios. já tinha mulheres que trabalhavam com ele no Pablo tenía Evangelho. mujeres que predicaban con él el Evangelio. Então isso não tem nada a ver. Eso no tiene nada que ver. Isso é doutrina do homem. Eso es doctrina del hombre. E a Bíblia diz, E Mateus capítulo 15, Dice la Biblia en Mateo 15, versículo 9, versículo 9. mas em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos dos homens. Pues en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Mandamentos dos homens. Mandamientos de hombres. Na minha igreja, a mulher não prega. En mi iglesia hay mujer no predica. Porque você limita o ministério da serva de Deus. Porque limitas el ministerio de la sierva de Essa irmã Dios. não vai pregar aqui. La hermana va a predicar aquí. Porque você limita o ministério que Deus entregou na mão dela. Estás limitando el ministerio que Dios entregó a ella. Então ela pode trabalhar sim. Puede trabajar sí. A Bíblia fala para a mulher ficar calada como ordena a lei. Dice la Biblia, mujer queda callada como ordena la ley. E eu quero citar até outro versículo aqui que eles usam. Y quiero citar a un otro versículo que Para ellos já utilizan explicar também. Para ya explicarlo 1 también. Timóteo capítulo 2, 1 Timoteo 2, versículo 11 e 12. versículo 11 y 12. A mulher aprenda em silêncio com toda sujeição. Não permito, porém, que a mulher ensine, nem use de autoridade sobre o marido, mas que esteja em silêncio. 1 Timoteo. 2, 11 e 12. 1 Timoteo 2, 11 y 12. Dice así la palabra de Dios. La mujer aprende en silencio, con toda sujeción, porque no permite a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Essa palavra está dizendo que a mulher não pode exercer autoridade La palabra dice que la mujer no debe ejercer autoridad sobre os maridos. sobre el marido. Não queira aqui transportar isso para a igreja. No quiera pasar eso para la iglesia. Está dizendo aqui que a mulher não pode dar ordem no esposo. Dice que la mujer no puede ordenar al Tem de ter esposo. comum acordo. Hay que haber un común acuerdo. Vão comprar alguma coisa? ¿Van a comprar algo? Comum acordo. Común acuerdo. Vão a algum lugar? ¿Van a algún lugar? Comum acordo. Común acuerdo. O esposo também não vai ser um machista. El esposo tampoco será un Vai machista. gritar com a esposa. Gritar con la esposa. Vai xingá-la. Va a ofenderla. Vai tratá-la mal. Tratarla mal. Irá desrespeitá-la diante do povo. Faltarle respeto delante de la Não, gente. não. Isso não é um bom homem de Deus. Eso no es un buen hombre de Não é o Dios. tratamento de um bom esposo. No es el tratamiento de un buen esposo. Deve tratar a esposa com honra. Debe tratar a la mujer con honra. Como seu próprio corpo Como a su propio cuerpo. é honrado, Es honrado. ele tem de amar também sua própria mulher como seu próprio corpo. Tiene que amar a su mujer como su propio E ninguém cuerpo. trata mal o seu corpo. Y nadie va a tratar mal Ninguém a su fica cuerpo. beliscando, arranhando o seu corpo, Nadie araña y pellizca el cuerpo. furando o corpo, Haciendo hoyos al cuerpo. rasgando o corpo, Rompiendo el cuerpo. passando o corpo em fepas de pau, Raspando tu cuerpo sobre espinas. passando o corpo sobre blocos, rochas, pedras, Golpeando tu cuerpo contra piedras, rocas. para y esse bloques, viver machucado, sangrando. Para que viva siempre lastimado, sangrando. Não, Nadie lo só hace. quer seu corpo preparado, Quieres tu cuerpo preparado. são, Sanado. sadio. Saludable. Da mesma forma, De igual manera. como que o esposo machuca a esposa? ¿Cómo puede el esposo lastimar a la esposa? Porque uma palavra às vezes é pior do que um machucado Porque una físico. palabra es más fuerte que a veces un golpe físico. Porque machuca o coração, a alma fica amargurada. Porque hiera el corazón y el alma queda lastimada. A alma fica destruída, quebrada. El alma queda partida, rota. E diz até um ditado Y hay un dicho que às vezes as palavras que a veces las palabras machucam mais hieren más do que socos, do que pontapés. que puñetazos y patadas. Então, na verdade, o esposo tem que ter como um acordo com a esposa. Entonces, en verdad hay que tener como un acuerdo entre el Em esposo y la tudo. esposa. En todo. Esse é um casamento aprovado por Deus. Ese es el matrimonio apoyado por Dios. Efésios capítulo 5, versículo 28. Efesios 5:28. Assim devem os maridos amar as suas próprias mulheres como a seus próprios corpos. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo. Porque nunca ninguém aborreceu sua própria carne, antes a alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Então é isso que a palavra quer dizer.
Eso quiere decir la A palabra. mulher não pode ensinar, La mujer no puede enseñar, exercer autoridade sobre o seu marido. ejercer autoridad sobre su esposo. Diz a palavra em Efésios capítulo 5, versículo 23. Dice la palabra en Efesios 5:23. 5, 22 e 23. 5, 22 y 23. Vós, mulheres, sujeitai-vos a vossos maridos como ao Senhor, porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos, como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Então está aí Entonces allí está a resposta, a nossa irmã de Itaquaquecetuba. la respuesta de la hermana de Itacoaxetuba. As palavras que dizem que a mulher não é para ensinar têm de ser interpretadas no contexto. La palabra que dice que la mujer no puede hablar debe ser interpretada con el contexto. Quando a mulher tem que ser calada, né, 1 Coríntios 14, 34, Allá en 1 Corintios 14:34 diz que deve ficar calada como ordena a lei. dice que callarse como ordena la ley. Paulo está citando a lei. Pablo cita la ley. Já aqui a Timóteo, Ya aquí a Timoteo, Paulo diz que ela não deve ter autoridade sobre o seu marido, em cima do seu marido. dice que no puede tener autoridad por encima de su marido. Tem de respeitar o esposo, Tiene que respetar al esposo, ouvi-lo e escucharlo tudo ter de comum acordo. y todo hacerlo con común acuerdo. Porque na graça Porque en la gracia não existe macho nem no fêmea, existe macho o hembra, homem ou mulher. hombre o mujer. Todos são Todos son uno para o nosso Deus. para nuestro Dios. Gálatas capítulo 3, versículo 28. Gálatas 3:28. Nisto não há judeu, nem grego, não há servo, nem livre, não há macho, nem fêmea, porque todos vós sois em Cristo Jesus. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. O irmão Gilson Oliveira, El hermano Gilson Oliveira, de Sumaré, de Sumaré, São Paulo, San Pablo, pergunta: pregunta: quem são os filhos de Deus ¿quiénes son los hijos de Dios e as filhas y dos las homens? hijas de los hombres? Em Gênesis capítulo 6, versículo 4, En Génesis 6:4. a leitura de Gênesis, La lectura de Génesis, capítulo 6, capítulo 6, versículo 4, versículo 4, nos diz assim: nos dice así: havia naqueles dias gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus entraram, as filhas dos homens, e delas geraram filhos. Estes eram os valentes que houve na antiguidade, os varões de fama. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Essa passagem, na verdade, Este pasaje, en verdad, tem sido polêmica, ha sido polémico, porque muitos não conseguem interpretar porque muchos no pueden interpretarlo. quem são as filhas dos homens ¿Quiénes son las hijas de los hombres? e quem são ¿Y quiénes son os filhos de Deus. los hijos de Dios? O livro El libro poderá viver para sempre no paraíso da terra, podrá vivir para siempre en el paraíso de la tierra, da sociedade Torre de Vigia, de la sociedad Torre de Vigía, das testemunhas de de Jeová, los testigos de Jehová,
ensina enseña que os filhos de Deus são anjos que los hijos de Dios son ángeles e que os anjos desceram do céu y que los ángeles descendieron del cielo e tiveram relações y sexuais tuvieron relaciones sexuales com as filhas dos homens con las hijas de los hombres e nasceram y gigantes nacieron entonces gigantes sobre a terra. sobre la tierra. E na verdade, Y en verdad, eles vão pegar um versículo lá de Jó, ellos agarran un versículo allá de Job, em Jó capítulo 1, en Job capítulo 1, versículo 6, versículo 6, para dizer que os filhos de Deus para decir que los hijos de Dios são anjos. son ángeles. E vindo um dia em que os filhos de Deus vieram se apresentar perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. E eles dizem então que os anjos Y dice entonces que los ángeles são filhos de Deus son hijos de Dios e desceram do céu y descendieron del cielo e tiveram relações com as y mulheres tuvieron relaciones con las mujeres e as mulheres tiveram filhos gigantes. y las mujeres tuvieron hijos Eles gigantes. dizem que os anjos são grandes, Dicen que los ángeles son grandes, são varões de alta estatura, son varones de alta estatura. então dizem que nasceram gigantes. Entonces dicen que por eso nacieron Porém, gigantes. vamos ver aqui. Pero vamos a ver O aquí. texto diz assim: El texto dice así: havia naqueles dias gigantes na terra, había aquellos días gigantes en la e tierra. também depois, Y también después quando os filhos de Deus entraram as filhas dos homens, que se llegaron los hijos de Dios a los hijos de los hombres e delas geraram filhos. y les engendraron hijos. Depois. Después. Ou seja, já existiam gigantes antes O sea, ya había gigantes antes dos filhos de Deus entrarem as filhas dos homens. de los hijos de Dios a llegar a las hijas de los hombres. Os nascimentos dos gigantes, El nacimiento de los gigantes, varões altos, varones altos, nada tem a ver nada tiene que ver com o sexo dos filhos de Deus com as filhas dos con el homens. sexo entre los hijos de Dios y las hijas de los hombres. Isto também porque os anjos não têm sexo. Eso también porque los ángeles no tienen sexo. É doutrina herética das testemunhas de Jeová. Es una doctrina de herejía de la doctrina de la testigo de Jehová. Anjo não tem sexo. Ángeles no tienen Não sexo. existe anja. No existe ángela. E anjo Y ángel. também não quer dizer que é homem. No quiere decir que es hombre. Os anjos são espíritos. Los ángeles son espíritus. Capítulo 1, versículo 14 de Hebreus. Capítulo 1, versículo 14 de Hebreos. Não sabeis vós que os anjos são espíritus ministradores daqueles que hão de herdar a salvação? ¿No sabe usted que son los ángeles espíritus que ministran a los que van a heredar la salvación? Espíritos ministradores. Espíritus ministradores. Anjos Ángeles são espíritus. son espíritus. São espíritos. Eles não possuem sexo, Ellos no contienen sexo, porque espírito é pneuma em grego. porque espíritu es en griego pneuma. Pneuma é substantivo neutro. Pneuma es sustantivo neutro. Nem é macho No es macho e nem é y fêmea. tampoco es hembra. Então os anjos são assexuados. Los ángeles son São asexuales. pneumas. Son pneumas. Nem são machos No son ni machos e nem são y fêmeas. tampoco hembras. São seres neutros, Son seres neutros, espirituais. espirituales. E a Sagrada Escritura diz também Y dice la Sagrada Escritura también que os anjos não se casam, que los ángeles no se casan. não podem se casar. No pueden casarse. Livro de Lucas, Libro de Lucas, capítulo 20, capítulo 20, versículo 35. versículo 35. Mas os que forem havidos por dignos de alcançar o mundo vindouro e a ressurreição dos mortos, nem hão de se casar, nem serão dados em casamento, porque já não podem mais morrer, pois são iguais aos anjos, e são filhos de Deus, sendo filhos da ressurreição. Mas los que fueron tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo y la resurrección de entre los muertos, ni se casan, ni se dan en casamiento, porque no pueden ya morir, pues son iguales a los ángeles, y son hijos de Dios al ser hijos de la resurrección. Então os anjos não podem se casar, Entonces no pueden los ángeles porque não casarse, tem sexo, porque no tienen sexo, têm corpos espirituais tienen cuerpos e espirituales, são neutros. E são neutros. Essa doutrina aí que nasceu gigante é doutrina mentirosa. La doctrina que dice que nacieron gigantes es doctrina É a doutrina da mentirosa. torre de vigia, Es doctrina de la torre de vigía, da sentinela dos de infernos. la centinela de los infiernos.
E não tem base no texto Y sagrado. no hay base en el texto sagrado. E sobre filhos de Deus, Y sobre los hijos de Dios, que dizem filhos de Deus, que dicen hijos de são Dios, anjos, não. Os seres humanos, los seres humanos, no Antigo Testamento, en el Antiguo Testamento, que serviam a Deus que fielmente, servían a Dios fielmente, eram também chamados de filhos de Deus, eran llamados de hijos de Dios, mesmo sendo homens. aún siendo hombres. Isaías capítulo 43, versículo 6. Isaías 43, versículo 6. Direi ao norte, dá, e ao sul, não retenhas, trazei meus filhos de longe, e minhas filhas das extremidades da terra. Diré al norte, de acá, y al sur, no detengas, trae de lejos mis hijos y mis hijas de los confines de la tierra. Então os homens também eram chamados filhos de Deus. Entonces eran los hombres llamados también hijos de Dios. Finalmente, Finalmente, quem são os filhos de Deus então? ¿quiénes son entonces los hijos de Dios? Os filhos de Deus Los hijos de Dios são os descendentes de Sete. son los descendientes de Set, São os setistas. son los setistas, A linhagem piedosa de Sete. el linaje piedoso de Set, Linhagem piedosa e obediente a Deus. linaje piedoso y obediente a Que Dios, servia ao Senhor. que servía al Señor. E quem são as filhas dos ¿Y homens? quiénes son las hijas de los hombres? Representam as mulheres da descendência de Caim. Representan las mujeres descendientes de Caín, As caimitas. las caimitas, As mulheres descendentes de Caim. las mujeres descendientes de Caín, A linhagem da desobediência e da rebelião. el linaje de desobediencia y rebelión. Isso está de acordo ¿Eso está de acuerdo? em Gênesis capítulo 4, versículo 26. En Génesis 4:26. Então começaram os homens a invocar o nome do Senhor. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Como podemos dizer? ¿Cómo podemos decir? Eles começaram Ellos a empezaron ser a chamados ser llamados pelo nome do Senhor. por el nombre del Señor. Então aí está claro, Allí está claro, os filhos de Deus, Los hijos de os Dios, setistas, los setistas, linhagem piedosa de Sete, linaje piadoso de que Set, por eles que por ellos o nome do Senhor começou a ser el invocado, nombre del Señor empezó a ser invocado. e a linhagem das filhas dos homens Y el linaje de las hijas de são los as hombres caimitas, são as caimitas. linhagem pecaminosa e linaje rebelde pecaminoso y rebelde de Caim. de Caín. Isso representa o casamento misto, Eso representa el matrimonio mixto, casamento corrupto, matrimonio corrupto, de condições espirituais diferentes. de condiciones espirituales distintas. É a mesma coisa, uma moça crente vai namorar com um ímpio. Igual que cuando una mujer creyente quiere ser novia de un impío. Um rapaz vai namorar com uma ímpia. Un muchacho quiere ser novio Seja de um una... filho de Deus vai namorar com a moça da rebelião. O sea, un hijo de Dios quiere ser novio de una mujer de la rebelión. Porque o pecado na Bíblia é chamado de rebelião. Porque el pecado en la Biblia es llamado de rebelión. Capítulo 15, 22, 23 de 1 Samuel. 15, 22, 23 de 1 Samuel. Porque a rebelião é pecado de feitiçaria. Porque la rebelión es pecado de hechicería. O pecado na Bíblia também é chamado de El desobediência. pecado en la Biblia es llamado de desobediencia. Hebreus capítulo 2, versículo 2. Hebreos 2, 2. Então, um jovem fiel, Entonces, un joven fiel, um moço, un muchacho namora com uma ímpia, que es novio de una estará impía, namorando com a moça rebelde. está siendo novio de una mujer rebelde. Uma moça desobediência, é uma Uma linhagem muchacha- da rebeldia e da rebelião, O sea, del linaje de rebeldía y rebelión, da desobediência. de la desobediencia. Então Deus condena. Entonces Dios condena. Como vão andar desta maneira? ¿Cómo andarán de esta manera? Não. No. Tem de orar, tem de Hay que buscar, orar, hay que buscar, tem de colocar o rosto no pó, colocar el polvo, para realmente Deus preparar, la cara en el polvo para para que Dios Deus prepare, falar quem é. para que Dios diga E não é quién falar es. com profeta, Y no hablar con profecía, e nem com profetiza, tampoco con profetizas, com profeta de banheiro, con profetizas de baño, revelando casamento pelo banheiro da igreja. revelando matrimonios por el Vai por el revelar baño de la para os iglesia. dois Revelará para los o dos que é lo que es e o que não é. y lo que no Que es. esse foi o pecado. Porque ese fue el A pecado. linhagem piedosa El linaje piadoso se uniu com a linhagem se pecaminosa. unió con el linaje pecaminoso. Capítulo 6, 14 de 2 Coríntios. 6, 14 ao 16 de 2 Coríntios. 6:14 de 2 Corintios. Não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis, porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? E que concórdia entre Cristo e Belial? Ou que parte tem um fiel com o infiel? E que consenso tem um templo de Deus com os ídolos? 2 Corintios 6,
14 ao 16. 6:14 al 16, dice así: No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿O qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. A irmã Daniela de Santa Terezinha, São Paulo, ela tem uma dúvida. A esposa de um pai de santo estava grávida e lá na macumbaria o diabo pediu o filho do pai de santo e na mesma hora a criança veio a falecer. A dúvida dela é: a criança foi para o inferno? Isso é normal Esto es normal nas religiões afro. en las religiones afro. O diabo pedir El diablo pedir os filhos los hijos para sacrifício para sacrificio ou pedir uma oferenda o pedir una ofrenda através dos filhos. a través de los hijos. Tem até pessoas que se enriquecem, Hay aún personas que se hacen rico, que fazem pactos com o diabo no ocultismo, que hacen pactos con el diablo y el ocultismo, e o diabo pede o filho da pessoa em troca. y el diablo pide el hijo de la persona a cambio. Primeiro, En primero, o inimigo não pode fazer nada el enemigo no puede hacer nada se a permissão de Deus não chegar, si no llega la permisión de Dios. se Deus não Si permitir. Dios no permite. Lá em Hebreus, Allá en Hebreos, capítulo 6, capítulo 6, versículo 3, versículo 3, nos diz: e isto faremos se Deus o permitir. y esto haremos si Dios en verdad lo permite. Tudo acontece Todo ocurre pela permissão de Deus. por la permisión de Dios. Nada acontece na terra sem Deus permitir. Nada pasa en la tierra sin que Dios lo permita. Tudo é conforme Todo es conforme a previsão de Deus. a la previsión de Dios. Agora, Ahora, quando o diabo pede um filho, cuando el diablo pide un hijo, eu quero esse filho para mim, quiero este hijo para mí, eu quero essa criança para mim, quiero este niño para mí, ele não pode tocar na criança él no puede tocar en el niño sem a permissão de Deus. sin la permisión de E Dios. outra coisa, Y otra cosa, até que a criança atinja a idade hasta que el niño llega a la edad da de responsabilidade, la responsabilidad, a criança é salva. el niño es salvo. Porque a criança não sabe fazer mal e não sabe fazer bem. Porque el niño no sabe hacer mal, tampoco sabe hacer bien. Ela é inocente. Es inocente. Lá em Deuteronômio, En Deuteronomio, capítulo 1, capítulo 1, versículo 39. versículo 39. E vossos meninos, de que dissestes, por presa serão, e vossos filhos, que hoje nem bem, nem mal sabem, eles ali entrarão, e a eles a darei, e eles a possuirão. Y vuestros niños, de los cuales dijisteis que servirían de botín, y vuestros hijos que no saben hoy lo bueno ni lo malo, ellos entrarán allá, y a ellos la daré, y ellos la heredarán. Então a criança não sabe nem bem nem mal. Entonces el niño no conoce bien ni mal. É inocente. Es inocente. Então mesmo que a criança morra, Aunque el niño muera, num caso desses, en un caso de que nem estos, disse a irmã
A irmã Daniela, como dice la hermana Daniela, lá de Santa Terezinha, de Santa Teresina, a esposa do pai de santo estava grávida. la esposa de un brujo estaba O embarazada. diabo pediu o filho do pai de santo El diablo pidió al hijo e del, na mesma hora a del brujo, criança morreu. y al mismo instante el niño murió. Criança morreu porque foi a permissão de Deus. El niño murió porque fue permitido por Dios. Não é porque o diabo tocou. No es porque el diablo la tocó. Porque o diabo também não pode fazer nada se Deus não permitir. El diablo no puede hacer nada sin que, sin que Dios lo E é permita. Deus que tem poder de colocar o homem na sepultura. Y es Dios el único que tiene poder de colocar al hombre en la sepultura. Deus que tem o poder de colocar o homem na sepultura, de matar e de fazer viver. Dios es el que tiene poder de colocar al hombre en la sepultura y hacerlo vivir. 1 Samuel capítulo 1, 1 Samuel capítulo 1, 1 Samuel capítulo 2, 1 Samuel capítulo 2, versículo 6. versículo 6. O Senhor é o que tira a vida e a dá, faz descer a sepultura e faz tornar a subir dela. Jehová mata y él da vida. Él hace descender al Sheol y hace subir de allí. Não é Deus Es Dios que faz descer a sepultura. que hace descender Então al essa Sheol. criança que morreu, Entonces el niño que ela morreu conforme a permissão de Deus. murió conforme a la permisión de Dios. E ela não tinha atingido a idade da Y responsabilidade. no había llegado a la edad de la responsabilidad. Vê que Jesus, com 12 anos, que ele foi se apresentar no templo. Fíjense, Jesús con los 12 años fue a presentarse Como en el diz na templo. Lucas capítulo 2. Como dice en Lucas capítulo E 2. agora, de 7 anos para Y cima, ahora de 7 años en adelante, a criança já tem entendimento. ya tiene el niño entendimiento. Ela vai para a Va escola, al colegio, ela aprende as matérias, aprende las clases, ela começa a se integrar à sociedade, se integra a la sociedad, começa a ter individualidade no seu próprio pensamento, empieza a ser individual en su manera de pensar, que ela vai ter de aprender a ler, porque tendrás que leer, ela terá de aprender a escrever. tendrá que aprender a escribir. Então, dos 7 para lá, Entonces, a partir de los 7, já passou, já a idade já passou, já está na hora da ya es responsabilidade. momento de responsabilidad. Agora, essa criança não. Pero ahora este niño no, Ela morreu, murió, como diz Deuteronômio 1,39. como dice Deuteronomio 1:39, Não sabendo o bem e o mal. sin conocer bueno ni malo. Só o Senhor que faz descer a sepultura, não foi aquela entidade que entrou no corpo do pai de santo. No fue la entidad que entró en el cuerpo del brujo, Porque o diabo não tem poder sobre a vida, porque él no tiene el diablo poder sobre la porque a vida, vida é um dom de Deus. porque es la vida un don de Dios. 36:9 de Salmos 36:9 de Salmo diz que em Deus está o manancial da vida. dice que en Dios está el manantial de la Se vida. acontece do diabo matar, Si ocurre de que el diablo mata, é porque Deus permitiu. es porque Dios permitió. Agora, nesse caso, Pero en este caso, o próprio Deus el propio Dios fez com que a criança perdesse a vida. hizo con que el niño perdiera la vida, Porque tinha um melhor lugar para ela. porque había mejor lugar para ella. Não é verdade, irmão Daniel? Sem dúvida, pastor Johnny, são desígnios de Deus, né? Desígnios de Deus. Sem dúvida alguma. E é Ele o único. Somente quem te dá algo é quem tem o direito de tomar de volta. Quem dá a vida é Deus. E o único que tem o poder de tirar o que deu é quem deu, é Deus. É verdade. Mateus 19, 13 e 14. Mateus 19, 13 e 14. 13 e 14. Trouxeram-lhe então alguns meninos para que sobre eles pusesse as mãos e orassem, mas os discípulos os repreendiam. Jesus, porém, disse: Deixai os meninos, não os estorveis de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. Entonces le fueron presentados unos niños para que pusiese las manos sobre ellos y orase. Y los discípulos les reprendieron. Pero Jesús dijo: Dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos.
Tânia, a irmã Alaide de Itapevi, ela está noiva e somente ela e o seu noivo são evangélicos, porém os familiares todos são ímpios. Então ela gostaria de saber, a dúvida dela é se no dia do seu casamento, na festa do casamento, pode ter bebidas alcoólicas. A Bíblia revela La Biblia revela que o crente, que el creyente, em muitos casos, en muchos casos, ele tende a aborrecer a sua própria família. tiene que aborrecer la propia familia. Porque muitas vezes a Porque família muchas veces la familia não está nos propósitos de Deus. no están en los propósitos de Dios. E a família está cega Y espiritualmente la familia está ciega espiritualmente e não entende y no entienden o que diz respeito à palavra. lo que dice respecto a la palabra. Então, Entonces, o homem tem de ter uma renúncia el hombre debe renunciar e até aborrecer a sua própria y família. aún mismo aborrecer la propia familia. Mateus capítulo 10, versículo 35 e 36. Mateo 10, 35 y 36. Porque eu vim pôr em dissensão o homem contra seu pai, e a filha contra sua mãe, e a nora contra sua sogra. E assim, os inimigos do homem serão seus familiares. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. Por quê? ¿Por qué? Deus quer uma família em contenda? Dios quiere una familia en contienda. Não, esse texto não quer dizer isso. No, ese texto no quiere decir esto. Quer dizer quando a pessoa se aplica ao evangelho, Quiere decir que cuando la persona se aplica al evangelio, passa a obedecer os mandamentos do evangelho, pasa a obedecer los mandamientos del evangelio, a família vai se revoltar, la familia va a levantarse. porque a família é cega. Porque la familia es ciega. O apóstolo Paulo falou, El apóstol Pablo dijo, 2 Coríntios 4:4, 2 Corintios 4:4, o qual o Deus deste século Ele- cegou os entendimentos dos incrédulos, el cual el Dios de ese siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que não lhes resplandeçam a imagem de Cristo, para que no fuera resplandecida en ellos la imagen de Cristo, da glória de Deus. de la gloria de Dios. Então, quem não aceitou Jesus, Entonces el que no aceptó a Jesús, quem ainda não tem uma vida adaptada ao evangelho, el que aún no ha adaptado su vida al evangelio, realmente está cego. en verdad está ciego. Então a família está cega. La familia está ciega. É por isso que a família não compreende. Es por eso que la familia no entiende. Porque o crente é assim. ¿Por qué es así el Porque creyente? mudou de uma hora para outra. ¿Por qué cambió de un momento a Você otro? fazia isso, não faz mais. Hacías eso, ya no lo hace Você más. está diferente. Estás distinto. Você não fala mais comigo como No falava. hablas conmigo como hablabas. Não frequenta mais as festas como outrora No vas a la frequentava. fiesta como antes ibas. Não vai aos bailes, às baladas como dantes ia. No vas a los bares, a las fiestas como antes lo hacía. Porque a família está cega. Porque la familia está ciega. E não vai entender. Y no va a entender. O Espírito Santo Ele- que a pessoa, que o novo crente recebeu. El Espíritu Santo que la persona, el nuevo creyente, recibió. Então, nesse ponto, Entonces, en este punto, Jesus passou essa luta também. Jesús pasó esta lucha también. Até a família de Jesus não acreditava nele. Aún la familia de Jesús no creía en él. Capítulo 7, versículo 3 ao 5 de João. 7:3 de Juan. Disseram-lhe, pois, seus irmãos, sai daqui e vai para a Judéia, para que também os teus discípulos vejam as obras que fazes, porque não há ninguém que procure ser conhecido, que faça coisa alguma em oculto. Se fazes estas coisas, manifesta-te ao mundo, porque nem mesmo seus irmãos criam nele. Y le dijeron sus hermanos, sal de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces, porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo, porque ni aun sus hermanos creían en él. Então até a família de Jesus, Entonces, aún la familia de Jesús, seus irmãos, suas irmãs, sus hermanos, sus hermanas, e Marcos capítulo 6, versículo 3, Marcos 6, versículo 3, diz que Jesus tinha 4 irmãos. dice que tenía Jesús 4 hermanos. Tiago, José, Simão e Judas. Tiago, José, Simón y Judas. E Jesus tinha também algumas irmãs. Y tenía también Jesús hermanas. E os irmãos dele não acreditavam Y sus nele. hermanos no creían en él.
Porque ele fazia a vontade do Pai. porque hacía la voluntad del Ele Padre. tinha que aborrecer a própria família Tenía que aborrecer la propia familia para fazer a vontade de Deus. para hacer la voluntad de Dios. Então, da mesma forma, De igual manera, quando se faz a vontade de Deus, cuando se hace la voluntad de as Dios, pessoas que estão cegas pelo pecado em nossa família los que están ciegos por el pecado de nuestra familia não compreenderão, no van a entender, porque eles estão nas trevas. porque están en las tinieblas. E as trevas não têm concórdia com a luz. Y en las tinieblas no hay comunión con la luz. E será que nós vamos na ideia, ¿Será que vamos a seguir la idea? nas ideias de nossos familiares? Seguir la idea de los familiares. Será? ¿Será? Não. No. Lucas capítulo 6, Lucas capítulo 6, versículo 39. versículo 39. E dizia-lhes uma parábola: Pode porventura o cego guiar outro cego? Não cairão ambos na mesma cova? ¿Puede acaso un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán ambos en el hoyo? Então eles já estão cegos pelo pecado. Están ciegos por el pecado. Você vai pelo conselho, Si vas por el consejo vai querer agradar a sua família? de agradar a tu familia, Se todos estão cegos? si están todos ciegos, Jamais. jamás. Então tem de mostrar um testemunho de crente. Tienes que mostrar un testimonio de creyente. Não agradar os homens. No agradar a los Tem hombres. de agradar a Deus. Tienes que agradar a Dios. Capítulo 5, 39 de Atos. Capítulo 5, 39 de Hechos. Mais importa agradar a Deus do que aos Más homens. importante es agradar a Dios que a los hombres. A bebida alcoólica é pecado. La bebida alcohólica es pecado. Provérbios capítulo 20. Proverbios capítulo 20. O vinho é escarnecedor e a bebida forte alvoraçadora, e todo aquele que neles errar nunca será sábio. El vino es escarnecedor, la sidra alborotadora, y cualquiera que por ellos yerra no es sabio. Não é sábio mesmo. No es sabio, en verdad. Porque a bebida alcoólica e o vinho são escarnecedores. Porque la bebida alcohólica, el vino es O que é escarnecedor. escarnecedor? Zombadores. ¿Qué es escarnecedor? Algo Aquele que que se toma burla. bebida alcoólica, El que toma bebida alcohólica. toma vinho, Toma vino. toma cerveja, Cerveza. toma aguardente, Toma aguardiente. toma vodka, Toma vodka. toma pinga, Toma también aguardiente. está zombando de Deus, Se está burlando de Dios. está tirando sarro de Deus, Está burlándose de Dios. está escarnecendo de Deus. Está escarneciendo a Dios. Cuidado aí, essa igreja que até a Santa Ceia é vinho, Cuidado con esta iglesia que aún la Santa Cena es vino. que você está zombando de Deus. Te estás burlando de Dios. Essa igreja que pode beber, Esta iglesia que puede beber. beber socialmente, No, socialmente. está zombando de Deus. Estás burlando de Dios. Beber Beber é zombar de Deus. es zombarse de Dios. Tomar vinho, bebida alcoólica é tirar sarro de Deus. Beber bebida alcohólica es burlarse de Dios. E Gálatas capítulo 6, versículo Y 7. Gálatas 6, 7. Deus não se deixa escarnecer. Dios no se deja burlar. Tudo que o homem plantar, Todo lo que el hombre plantar, ele colherá. él va a Então cosechar. está muito claro Está muy claro o que diz a palavra. lo que dice la palabra. E o homem tem que tirar a bebida alcoólica enquanto tem tempo. El hombre debe sacarse bebida alcohólica mientras hay No tiempo. último dia Deus vai arrancar o copo de cerveja da tua boca. Si no, el último día Dios sacará de tu boca el vaso de cerveza. Arrancar o copo de 51 da sua boca. Va a sacar el vaso de aguardiente de su boca. Esse 51 é uma pinga que tem aqui. 51 es una aguardiente típica de Brasil. Joel capítulo 1, versículo 5. Joel 1:5. Despertai, ébrios, e chorai, gemei todos os que bebeis vinho, por causa do mosto, porque é tirado da vossa boca. Despertad borrachos y llorad. Gemid todos los que bebéis vino a causa del mosto, porque os es quitado de vuestra boca. Então não se pode servir bebida alcoólica no casamento. No puede servir bebida alcohólica en un matrimonio. É um casal de crentes. Es un matrimonio de Vocês creyentes. vão dar testemunho. Van a dar testimonio. Sua família quiser ir, Si su familia quiere ir, amém. Amém. Se ela não quiser, si no quiere ir, paciência. paciencia. Mas você não vai se sujar. No vas a Tem ensuciarte. que mostrar seu testemunho de crente. Debe mostrar tu testimonio de creyente. Capítulo 5, 16 de Mateus. Capítulo 5, 16 de Mateo. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas obras e glorifiquem a vosso Pai, que está nos céus. 5:16 de Mateo. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Hoje eles não entendem, Hoy ellos no entienden. mas um dia, pero algún día, quando eles se converterem, cuando se conviertan, eles vão entender. van a entender. Olha, eles eram crentes Mira, eran fiéis. creyentes fieles.
não serviram bebidas. no servían bebidas. Mas se hoje vocês servirem, Pero si hoy usted lo sirve, amanhã mañana eles vão lançar em rosto. van a lanzarlo en la cara. Eles vão lançar em vossos rostos. Lo van a lanzar en su cara. Como é que vocês eram crentes? ¿Cómo que eran creyentes? Dessa maneira. De esta manera. Então, Entonces, não participe de pecado alheio. no participe de pecado ajeno. Se você der bebida, Se usted dá você vê a bebida, mesma coisa você beber. é igual que usted está bebiendo. Mesma coisa, você trabalha como garçom, Igual usted trabaja como mesonero, vendendo bebida alcoólica, servindo bebida alcoólica. sirviendo bebida alcohólica. Trabalha de segurança de uma boate. Trabaja como vigilante en una discoteca, É uma casa de prostituição. en una casa de prostitución. Você trabalha de segurança Trabaja como seguridad de um baile. de un baile. Você está participando com eles. Participa con ellos. E o que a Bíblia ¿Y diz? qué dice la Biblia? 5:22 de 1 Timóteo. 5:22 de 1 Timoteo. A ninguém imponhas precipitadamente as mãos, nem participes dos pecados alheios. Conserva-te a ti mesmo puro. No impongas con ligereza las manos a ninguno, ni participes en pecados ajenos. Consérvate puro. Se der bebida alcoólica no casamento, Si das bebida alcohólica en el matrimonio, está participando. estás Se participando. trabalhar também Si trabajar em también coisas erradas, en cosas erradas, está participando. estás participando. Pastor Johnny, a irmã Simara de Poá, ela tem uma dúvida a respeito de diaconisa. Alguns ministérios dão a mulher para ser diaconisa, porque outros ministérios não permitem. Verdadeiramente, En verdad, 1 Timóteo capítulo 3, versículo 11, 1 Timoteo 3:11, existe uma norma aqui hay una regla aquí, que é enquadrada es encuadrada às mulheres dos diáconos. a las mujeres de los diáconos. E também, Y también, essa passagem tem sido ambígua, este pasaje ha sido ambiguo muitas vezes, muchas veces, porque o versículo 11 de 1 Timóteo capítulo 3 porque el versículo 11 de 1 Timoteo 3 tem sido entendido por muitos ha sido entendido por muchos como diaconisas. como diaconisas. Diz assim: Dice así: da mesma sorte, as mulheres sejam honestas, não maldizentes, sóbrias e fiéis em tudo. las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. E muitos pegam essa passagem Y muchos agarran este pasaje porque dizem que de antemão o texto falava sobre o diácono. porque el texto se refería a los diáconos. Como diz 1 Timóteo capítulo 3, versículo 8 ao versículo 10. Como dice 1 Timoteo 3, del 8 al 10. O diácono tem de ser honesto, Tiene que ser honesto el diácono. não pode ter língua comprida, No puede tener lengua con não doblez. pode beber vinho, bebida No alcoólica, puede ser dado al vino. não pode ser cobiçoso de torpe ganância, No puede ser codicioso de ganancias deshonestas. de torpe ganância. De ganancias deshonestas. Tem de guardar o ministério da fé, Guardar el ministerio con tem la de fe y ter la uma limpieza. consciência pura. Una conciencia pura. Primeiro tem de ser provado, Tiene que ser probado. depois sirva, Después que sirva. se for irrepreensível. Si es irreprensible. Aí muitos já pegam o gancho Entonces muchos agarran ya el gancho do versículo 11. del versículo 11. Da mesma sorte as mulheres. Las mujeres asimismo. E pegam esse texto para dizer que são diaconisas. Y agarran el texto para decir que ellas son diaconisas. Então a Bíblia revela o ministério Entonces la Biblia revela el ministerio das mulheres de las mujeres como diaconisas. como diaconisas. E é verdade. Y es verdad. Na Bíblia,
tinha En la diaconisas. Biblia había diaconisas. Lá em Romanos, Allá en Romanos, capítulo 16, capítulo 16, versículo 1, versículo 1, diz: dice: Recomendo-vos, pois, Febe, nossa irmã, a qual serve na igreja que está em Cencreia. Os recomiendo además nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia en Cencrea. Então a Reina Valera já diz diaconisa. Dice la Reina Valera, diaconisa. Que eu vou explicar aqui porque diz diaconisa Voy a aí. explicar por qué dice diaconisa. Porque na língua portuguesa, Porque en la lengua portuguesa, aqui está escrito: aquí está escrito: Recomendo-vos, pois, Febe, les recomiendo a Febe, nossa irmã. nuestra A hermana. língua portuguesa diz: a qual serve na igreja. Dice la lengua portuguesa, la cual sirve en la iglesia. O que significa servir ¿Qué significa servir? em grego? En griego. O verbo servir em grego El verbo servir en griego é diaconai. es diaconai. Diaconai quer dizer aquele que serve, Diaconai quiere decir aquel que sirve, aquele que é diácono, aquel que es diácono, aquela que é diaconisa. aquella que es diaconisa. Então, mesmo que a tradução de João Ferreira de Almeida Aunque la traducción de João Ferreira de Almeida não esteja escrito aqui diaconisa, no diga diaconisa, porém o conceito está aqui. pero el concepto está Porque allí. servir em grego Porque servir en é griego diaconai, es diaconai, é ser diácono, es ser diácono, é ser diaconisa. es ser diaconisa. E nesse contexto, Y en ese contexto revela que Febe revela que Febe era uma diaconisa. era una diaconisa. Logo, a Reina Y Valera, por eso la Reina Valera, uma tradução una espanhola, traducción de español, que o intérprete está aqui na mão dele. está el traductor con la Biblia aquí en la mano. Não é verdade, irmão Daniel? Sim, O que diz pastor. aí? A Reina Valera de 1960. Então, é igual a João Ferreira de Almeida, de 69, a nossa Almeida aqui, fiel. A 60, a Reina Valera é mais usada, né? A fala hispana é a mais popular, é a mais usada entre as igrejas de fala hispana. E diz a Bíblia, e a Reina Valera diz claramente, diaconisa já, a palavra proveniente do grego, né? Diaconai. Diaconai. Então, na verdade, não temos o que negar. Então, em verdade, não há que negar. Febe era diaconisa. Febe era diaconisa. Então, aquele mandamento lá de 1 Timóteo 3,11, da Então, mesma sorte as mulheres, Então, este mandamento de 1 Timoteo 3:11, de igual maneira das mulheres, se refere também às se diaconisas. refere também às diaconisas. Já que Romanos mostra que existia diaconisa Já que Romanos diz que havia diaconisas inserida na igreja primitiva. inserida na igreja primitiva. Agora, Pero ahora, nós não podemos dizer no podemos decir que as diaconisas que las diaconisas podem servir ceia. pueden celebrar Santa Cena, Elas podem servir ellas pueden servir em outro contexto, en otro contexto, limpando a igreja, limpiando la iglesia, ficando na porta, quedando en la puerta, segurando a pessoa possessa, agarrando a las personas que caen por levando o tierra, enfermo para receber oração, llevando al enfermo para que reciba oración, levando um paralítico Levando para al- receber oração, ser curado. llevando al paralítico para que reciba la oración y sea sanado, Na hora do apelo, levar as pessoas para se converterem. cuando se haga el llamado, llevar a las personas para que se Chegar conviertan, visitante, procurar assento para ele. llega un visitante a buscar una silla para que se siente, Ela serve dessa forma. ella sirve de esta manera, Porque quando foi escolhido, porque cuando fue escogido, quando foi escolhida a primeira leva de diáconos, cuando fue escogida la primera suerte de diáconos, que eles foram mandados servir as mesas, que fueron llamados a servir a la mesa, que é a mesa do Senhor, que es la mesa del Señor, porque a ceia é chamada na Bíblia de mesa do Senhor. porque la Santa Cena es llamada en la Biblia la Cena del Señor. Lá em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 21. En 1 Corintios 10, 21. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios, não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios, no podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. Quando diz mesa do Senhor, refere-se à ceia. Cuando dice mesa del Señor se refiere a la cena, E a primeira sorte de diáconos y la primera suerte de diáconos foram 7 fueron 7 para servir as mesas para servir a que la mesa representam a que ceia, representa la Santa serviriam Cena, a ceia. serviría la Santa Cena. Aqui não foi escolhida nenhuma mulher. Aquí no había ninguna mujer.
O servir da mulher El servir de la mujer não tem servir à mesa, no tiene servir a la mesa, não tem distribuir o pão no tiene distribuir el pan e o suco da videira, y el jugo de la vida, já transformados no corpo e no sangue de Cristo. ya transformado en el cuerpo de Cristo. Não, não. No, no. Atos capítulo 6, Hechos capítulo 6, versículo 2. versículo 2. E os 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram: não é razoável que nós deixamos a palavra de Deus e sirvamos as mesas. Escolhei, pois, irmãos, dentre vós, 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante negócio. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Então foram eleitos Entonces fueron elegidos Esteban, Felipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau. y Nicolás. 7 diáconos 7 diáconos para servirem às mesas. para servir a las mesas. Então aqui também não entrou mulher. Entonces aquí no entró mujer. Ou seja, O sea, a mulher diaconiza no Novo Testamento la mujer diaconisa en el Nuevo Testamento é como uma obreira de nossa igreja. es como una obrera de nuestra Os obreiros que iglesia. colocam um avental guarda-pó rosa, Las obreras que se pongan la bata rosada elas são como as diaconisas na igreja primitiva. son como las diaconisas en la iglesia primitiva. Elas limpam a igreja, Limpian la iglesia, dirigem trabalhos, dirigen trabajos, fazem cultos, hacen cultos, pregam, predican, limpam a igreja, limpiam la iglesia, recebem as pessoas, reciben las personas, conversam com as pessoas, hablan con las personas, visitam, visitan, evangelizam, evangelizan, porém pero não servem a ceia. no sirven en la mesa. Então a diaconisa da Bíblia Sagrada Entonces la diaconisa en la Biblia Sagrada não lhe é autorizada no le es autorizado servir à mesa. servir a la mesa. Somente aos homens Únicamente a los hombres. isso foi autorizado. Isso foi Então autorizado. existe diaconisa sim, Hay diaconisa sí, mas tem uma restrição. pero hay una Não restricción. pode servir No puede à servir mesa do Senhor. a la mesa del Señor. Edércio de Poá, ele tem uma dúvida a respeito de Caim e Abel. No princípio era Adão e Eva, nasceu Caim e Abel. Morreu Abel, onde Caim achou mulher para casar? Na verdade, En verdad, não havia mulheres no había mujeres com quem Caim se casasse. con quien se casara Caín. Havia apenas Adão e Eva. Había apenas Adán y Eva. Gênesis capítulo 4, versículo 1. Génesis 4:1. E conheceu Adão e Eva, sua mulher, e ela concebeu e teve a Caim, e disse: alcancei do Senhor um varão. Conoció Adán a Eva, su mujer, la cual concibió y dio a luz a Caín y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. E muitos ainda vão dizer: Y muchos aún van a decir: Abel, seu irmão, já era morto. Abel, su hermano, ya era muerto. Capítulo 4, versículo 8 de Gênesis. 4:8 de E Génesis. falou Caim com seu irmão Abel, e sucedeu que, estando eles no campo, se levantou Caim contra o seu irmão Abel e o matou. Y dijo Caín a su hermano Abel: salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató.
Aí vem a pergunta. Ahí viene la Que pregunta. nem- Com quem Caim se casou? ¿Con quién se casó Caín? Vamos lá. Vamos allá. Caim, Caín, ele se casou él se casó ou com uma de suas irmãs, o con una de sus hermanas, ou com uma de suas sobrinhas. o si no con una de sus sobrinas. Mas como? ¿Pero cómo? Porque Adão e Eva Porque Adán y Eva tiveram muitos filhos e filhas. tuvieron muchos hijos e hijas. Não só Caim e Abel. No apenas Caín y Abel. Temos de entender Tenemos que entender que muitos relatos de que Gênesis muchos relatos de Génesis não estão em ordem cronológica. no están en orden cronológico. Você vê Gênesis capítulo 1, Por ejemplo, Génesis capítulo 1 fala dos dias da criação. habla de los días de la creación. Gênesis capítulo 2 continua falando dos dias da criação. Génesis 2 sigue hablando del día de la creación. E acrescenta o capítulo 2 de Gênesis coisas que o capítulo 1 não falou. Y en el 2 hay cosas que en el 1 no están. E não estão em ordem Y cronológica. no hay un orden cronológico. Não estão em uma série. No están en una serie. Da mesma forma, De igual manera, quando a Bíblia fala dos filhos de Adão e Eva, cuando dice la Biblia de los hijos de Adán y Eva, não pense que está numa sequência. no piensa que es una secuencia. Não está em ordem. No está en orden. Adão e Eva, Adán y Eva, entre tendo Caim e Abel, mientras tuvieron a Caín y Abel, teve muitos filhos e filhas tuvieron muchos hijos e hijas que se espalharam sobre a terra, que se esparcieron sobre la que tierra, foram para outras que localidades. fueron a otras localidades. Só quem ficou ali com o casal El que se quedaron allí con la pareja foram os dois. fueron los dos. Mas as filhas e os filhos se espalharam, Pero hijos e hijas se esparcieron. porque este era o mandamento da palavra de Deus. Porque era mandamiento de la palabra de Que tinha que Dios. se espalhar, Tenían que esparcirse. tinha que encher a terra. Tenía que llenar la tierra. Deus tinha deixado Dios había dejado esse mandamento este mandamiento para crescer, para crecer, para multiplicar para multiplicarse e para encher a y terra. para llenar la tierra. Por isso, Por eso os filhos se espalharam, los hijos se esparcieron, porque eles cumpriram o mandamento de Deus, porque cumplieron el mandamiento de Dios. cumpriram então Cumplieron entonces. a ordem divina. Então não El pense orden que é uma divino. sequência. No piense que es una secuencia. Adão e Eva tiveram filhos e filhas. Adán y Eva tuvieron hijos e hijas. Gênesis capítulo 5, versículo 4. Génesis 5, versículo 4. E foram os dias de Adão e Eva depois que gerou a Sete, 800 anos, e gerou filhos e filhas. Y fueron los días de Adán después que engendró a Set 800 años. Y engendró hijos e hijas. Entenda aí, Entienda allí, com 800 anos, con 800 años. tiveram mais filhos e filhas. Tuvieron más hijos e hijas. Porém, Pero, a Bíblia diz que Adão viveu 930 anos. dice la Biblia que Adán vivió 930 años. Ou seja, O sea, teve mais 130 anos para frente. tuvo más 130 años por delante. Gênesis capítulo 5, versículo 5. Génesis 5:5. E foram todos os dias que Adão viveu, 930 anos, e morreu. Y fueron todos los días que vivió Adán 930 años y murió. Então, em 130 anos, Entonces, en 130 años, Adão teve Sete com 800 Adán tuvo Set con 800 años e viveu 930 anos. y vivió 930 años. Ele teve 130 anos, Tuvo 130 años. ou seja, muito tempo O sea, mucho tiempo para ter muitos filhos e para filhas. tener muchos hijos e hijas. Então, Caim Entonces Caín pode ter se casado puede haberse casado com uma de suas irmãs, con una de sus hermanas ou quem sabe, o quién sabe, com uma sobrinha. con una sobrina. Se quando se casou seus irmãos Si cuando se casó sus hermanos e irmãs e hermanas já tivessem filhas crescidas. ya tuvieran hijos crecidos. Ele casou com uma irmã Casó con una hermana ou quizás, casou com uma sobrinha. o si no con una sobrina. E na época isso aí não era incesto. Y en la época eso no era incesto, Isso não era pecado. no era pecado. Isso aí só foi considerado pecado já na lei de Moisés. Eso fue considerado pecado después de la ley Cerca de de Moisés. 1500 anos Cerca de 1500 años que isso foi proibido. que eso fue prohibido. Então antes Antes não havia proibição. no había prohibición. Cerca de 1500 anos depois de Adão e Eva, Cerca de 1500 años después de Adán y Eva, que foram os dias de que Moisés, fueron los días de Moisés, lá em Levítico capítulo 18, en Levítico capítulo 18, versículo 6, versículo 6, que Deus proibiu o casamento com parentes próximos. que Dios prohibió matrimonio entre parejas, entre familiares cercanos. Nenhum homem se chegará a qualquer parenta da sua carne para descobrir a sua nudez. Eu sou
o Senhor. Levítico 18:6. 18, 18:6. 18:6. Ningún varón se llegue a su parienta próxima alguna para descubrir su desnudez. Yo, Jehová. Então, está claro. Entonces está claro. 1500 anos depois, 1500 años después, Deus proibiu o incesto, Dios prohibió el incesto, que é o casamento com pessoas, com parentes próximos, que es el matrimonio con personas de... porque depois que o familiares pecado cercanos. entrou na terra, Después que el pecado entró en la tierra, existem imperfeições genéticas, existen imperfecciones genéticas. porque o sangue não combinará. Porque el sangre no va a cuadrar. Então, se caso casa com a irmã, Entonces, en el caso de que case con la hermana, com parentes muito próximos, con familiares muy cercanos, para não ter a mistura da diferença do sangue, para que no haya diferencia en la sangre, a pessoa tem imperfeições genéticas. la persona tiene imperfecciones genéticas. Nasce com a boca torta, Nace con la boca sem torcida, pedaço da orelha, faltando algo de la oreja, faltando um pedaço da boca, faltando un pedazo de la boca, tortura no nariz, el nariz enfim, torcido, en fin. muitas outras coisas. Muitas outras coisas. Porque não tem a genética ¿Por qué no hay la genética provável, probable, a genética la combinável genética combinable de união de unión dos genes. de los genes? Porém, naquela época, Pero en aquella época não existia imperfeição genética. no había imperfección Adão genética. foi feito pelos dedos de Deus Adán fue hecho por los dedos de Dios e Eva também. y Eva E también. os filhos Y los hijos não tinham imperfeições. no tenían imperfecciones. Então, por isso não teve problema de imperfeições genéticas. Por eso no hubo problemas de imperfecciones genéticas. Caim casando com uma irmã ou com uma sobrinha, Entonces Caín casándose con un hermano não o teve sobrino, problema nenhum. no había E problema não foi alguno. incesto, Y no fue incesto, porque a lei do incesto, porque la ley del incesto apenas 1500 anos depois. surgió 1500 años después. Pastor Johnny, o nosso irmão João Alberto de Paulinha, ele ouve no rádio falando a respeito da passagem de Apocalipse 10:7, a respeito de um profeta que virá. E eles pregam no rádio, uma denominação prega a respeito de William Branham, se é ele mesmo que se refere no texto da Bíblia Sagrada. Quem é William Branham? ¿Quién es William Branham? William Branham William Branham é o fundador do Tabernáculo da Fé. es el fundador del movimiento Tabernáculo de la Fe. É um movimento unicista Es un movimiento unicista que foi fundado por William Marion Branham que fue fundado por William Maggio Branham em Indiana, nos Estados Unidos. en Indiana, en los Estados Unidos. Ele nasceu Él nació e William Branham dizia
que em 1916, Decía William Branham que en 1916, aos 7 anos de idade, a los 7 años de edad, recebeu a sua primeira visão. recibió su primera visión. Já os seguidores do Tabernáculo da Fé Ya los seguidores del Tabernáculo de la Fe afirmam que a revelação mais importante de Brahma afirman que la revelación más importante de Brahman foi em 1946, fue en 1946, que um anjo teria aparecido a ele que un ángel se le había presentado a él numa caverna en una caverna, e teria dito que ele seria um evangelista com dom de curar. que él sería un evangelista con don de sanar. William Brahma se converteu à fé cristã William Branham se convirtió a la fe na cristiana Igreja Batista en la Iglesia Batista e em y 1933 en 1933 pregou numa tenda em Jeffersonville, predicó en una tienda en Jeffersonville, Indiana, Estados en Unidos, Indiana, Estados Unidos, para 3.000 pessoas. para 3.000 personas. O primeiro contato de William Brahma com os unicistas El primer contacto de William Branham con los unicistas aconteceu em 1937, aconteció en 1937, quando sua esposa morreu cuando murió su esposa e sua filhinha também morreu ainda bebê. y su hija murió aún siendo pequeña. Ele interpretou essa perda Él interpretó esa pérdida como um castigo de Deus como un castigo de Dios por não ministrar a palavra por no ministrar la palabra aos unicistas. a los unicistas. Daí, Desde allí ele começou a pregar nas igrejas unicistas empezó a predicar en la iglesia unicistas e se tornou também unicista, y se hizo también unicista, fundando fundando en sí, o Tabernáculo da Fé. fundando así el tabernáculo de la fe. O que é o Tabernáculo da Fé? ¿Qué es el tabernáculo de la fe? É uma seita Es una secta que ela faz culto comumente na Praça da Sé. que hace culto por lo general en la Plaza de la Sé. E lá eles colocam até uma foto e um banner de William Brahma Y allá pone hasta una foto y un banner de William Branham e descrevem as 7 eras da igreja. y describen las 7 eras de la iglesia. E dizem que Brahma Y dicen que Brahma é o que faz parte da última era. es el que hace parte de la última era. E lá tem as 7 eras, cada qual com um profeta. Y allá hay 7 eras, cada era con un profeta. E diz que Brahma é o que está na 7ª era. Y dicen que Brahma es el que está en la 7ª era. Agora, por que Brahma e o Tabernáculo da Fé são heréticos? Ahora, ¿por qué Brahma y el tabernáculo de la fe son herejías? Porque é uma igreja unicista. Porque es una iglesia O unicista. que é unicismo? ¿Qué es el unicismo? É a doutrina Es la doctrina que só crê em Jesus. que cree apenas en Jesús. Eles não creem na pessoa do Pai Ellos no creen en la persona del e nem na Padre pessoa do Espírito Santo. y tampoco en la persona del Espíritu Eles Santo. acreditam que Pai, Filho e Espírito Santo são 3 nomes de Jesus. Ellos creen que Padre, Hijo y Espíritu Santo son 3 nombres de Jesús. Jesus é uma pessoa só, Jesús es una persona nada com más, 3 nomes. con 3 nombres. Jesus é chamado de Pai, Jesús es llamado de Padre, Jesus é chamado de Filho, Jesús es llamado de Hijo Jesus é chamado de Espírito Santo. y Jesús es llamado de Espíritu Eles Santo. creem que são 3 títulos. Ellos creen que son 3 títulos. Ou seja, O sea, por exemplo, irmão Daniel, por ejemplo, hermano Daniel ele é motorista, es chofer, ele é intérprete es traductor e ele é pastor. y es pastor. Então, Daniel, Entonces, un Daniel, motorista, chofer, intérprete traductor e pastor. y pastor. São 3 títulos para uma pessoa. 3 títulos a una persona. Então, assim eles creem Pai, Filho e Espírito Santo Así creen ellos, Padre, Hijo y Espíritu não Santo, são pessoas, no son personas, mas são títulos. pero son títulos. E isso é heresia. Y eso es Porque no herejía. batismo de Jesus, Porque en el bautizo de Jesús nós vemos essa diferença. vemos esa diferencia. Mateus capítulo 3, versículo 16 e 17. Mateo 3, 16 y 17. Diz a palavra de nosso Senhor. E sendo Jesus batizado, saiu logo da água. E eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. E eis que uma voz dos céus dizia: Este é meu filho amado, em quem me comprazo. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: Este es mi Hijo amado,
en quien tengo complacencia. Aqui já mostra Aqui já mostra as três pessoas. as três Não pessoas. três títulos, Não três mas títulos. três pessoas distintas. Sino que tres personas O distintas. Pai estava no céu, El Padre en el cielo. falando, Hablando. este é meu filho amado. Este es mi hijo amado. Para falar, Para hablar, tem que ser uma pessoa. tiene que ser una persona. Jesus estava dentro d'água, Jesús estaba dentro del agua, ouvindo a voz do Pai. oyendo la voz del Padre. Quando Jesus sai da água, Cuando sale Jesús del agua, o Espírito Santo desce sobre ele, el Espíritu Santo desciende sobre él em forma de pomba. en forma corporal Seja, de paloma. outra pessoa. O sea, otra persona. O Pai no céu, El Padre en el o cielo, Filho na água el Hijo en el agua e o Espírito como pomba. y el Espíritu como paloma. Como são três títulos? ¿Cómo son tres títulos? Jesus diz, Jesús dice, 23:46 de Lucas: 23:46 de Lucas. Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Só se Jesus for um esquizofrênico, Al menos que sea Jesús un esquizofrénico. sofre de esquizofrenia, Sufre de esquizofrenia. para dizer que ele vai entregar o espírito a ele mesmo. Para decir que va a entregar su espíritu a él mismo. Como eu vou entregar o meu espírito a mim mesmo? ¿Cómo voy a entregar yo mi espíritu a mí mismo? Eu só entrego algo a outra pessoa. Solamente entrego algo para otra persona. 8:34 de Romanos 8:34 de Romanos. diz que Jesus está sentado à mão direita do Pai. Dice que está sentado Jesús a la diestra del Padre. Como a pessoa vai se assentar à direita dele mesmo? ¿Cómo se sentará alguien a la diestra de sí mismo? Tem como você se assentar à direita de você mesmo? Não tem forma. Tem que se desdobrar isso aí. Não existe. Não existe. Isso é idiotice. Não tem lógica alguma. Isso é uma doutrina esquisita, idiota. Es una doctrina hasta mismo idiota. O Espírito Santo é outra pessoa Y el também. Espíritu Santo es otra persona también. 14:16 de João. 14:16 de Juan. Eu irei ao Pai, Yo iré al Padre. e ele vos mandará outro y consolador. él os enviará otro, el O que é consolador. outro? ¿Qué es otro? Aquele que não é o mesmo. Aquel que no es el mismo. Um da mesma espécie. De misma especie. Um da mesma De qualidade. misma calidad. Um da mesma natureza. Misma naturaleza. Um da mesma essência. De misma esencia. Como que é? ¿Cómo? Jesus falou mais ainda, 16, 13 e 14 de João. Jesús dice aún más en 16, 13 de 14 de Juan. O Espírito da verdade me glorificará. El Espíritu de verdad me glorificará. Olha, tinha de ser glorificado por outra pessoa. O sea, era glorificado por otra persona. E ele falará de mim. Y él hablará de mí. Aí você tira que não tem como serem três títulos. Por ahí usted entiende que no hay cómo ser tres títulos. São três pessoas. Son tres personas. 10:38 de Atos. 10:38 de O Hechos. qual Deus ungiu. El cual Dios ungió. Deus que ungiu. Dios que ungió. A quem? ¿A quién? A Jesus de A Nazaré. Jesús de Nazaret. Com que? ¿Con qué? Com o Espírito Santo e com el virtude. Espíritu Santo y con virtud. Três pessoas. Son tres personas. E essa doutrina de William Brahma Y esa doctrina de William é a Brahma doutrina unicista. es una doctrina unicista. É a doutrina do anticristo. Es doctrina del anticristo. É doutrina do espírito do anticristo. Es doctrina del espíritu Que del nega o anticristo. Filho e nega o Pai. Que nega el Hijo y nega el Padre. Capítulo 1, 2, 22 e 23 de 1 João. Capítulo 1, 2, 22, 23 de 1 Juan. Quem é o mentiroso? Senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? É o anticristo, esse mesmo, que nega o Pai e o Filho. Qualquer que nega o Filho, também não tem o Pai. E aquele que confessa o Filho, tem também o Pai. ¿Quién es el mentiroso, sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Então a doutrina do tabernáculo da fé Entonces, esa doctrina del tabernáculo de la fe é doutrina do espírito do anticristo. es doctrina del espíritu del E anticristo. não é Deus que usa os propagadores dessa Y doutrina, no es Dios que usa a los propagandistas de esa que doctrina, é doutrina do diabo, que es doctrina del que diablo, nega as três pessoas divinas. que niega a las tres personas divinas. E Apocalipse Y 10:7 Apocalipsis 17 diz: dice, Mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou aos profetas, seus servos. sino que en los días
De la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos los profetas. Qual o mistério? Qual o Não tem mistério? nada a ver com Brahma. No tiene nada que ver con Está dizendo Brahma. os profetas, Ezequiel, Los profetas Ezequiel, Isaías, Jeremias, Zacarias, Malaquias, que profetizaram acerca da grande tribulação. que profetizaron sobre la gran tribulación. Quando for tocada a sétima trombeta, Cuando sea tocada la séptima trompeta, será revelado tudo aquilo será revelado todo aquello em maior amplitude, en mayor amplitud, em maior destruição. en mayor O que os destrucción. profetas falaram Lo que dijeron los é a profetas consumação. es la consumación. Porque as 7 salvas da ira de Deus Porque las 7 copas de la serão ira de derramadas Dios no mundo. serán derramadas en el Então mundo. tudo será consumado, Entonces todo será consumado, a destruição, a la a destrucción, vingança, la venganza, a ira do la cordeiro, ira del a cordero, angústia de Jacó, la angustia de Jacob, o dia de trevas, el día de de tinieblas, densas trevas, de densas trevas, o dia da ira, día de la ira, como os profetas como profetizaram. profetizaron los profetas. Então nada tem a ver com Brahma. Entonces no tiene nada que ver con Isso é Brahma. heresia mesmo. Eso es herejía de verdad. Que Deus abençoe, amado ouvinte. Que Dios bendiga, amada audiencia. Que Deus continue falando ao seu coração. Que Dios siga hablando a su corazón. Fique com Deus, um abraço. Até quarta que vem, na graça do Espírito, na comunhão do Espírito de Deus. Deus abençoe. Até quarta, em nome do Senhor. Perdida que vaga sem ter direção, aceita de Deus a vida, entrega teu coração, dá hoje a Cristo teu coração, pois nele acharás a paz, o perdão, entrega teu coração, dá hoje a Cristo teu coração, pois nele acharás a paz, o perdão, entrega teu coração. Jesus não quer teu dinheiro, de graça te dá salvação e gozo muito verdadeiro, entrega teu coração, dá hoje a Cristo teu coração, pois nele acharás a paz, o perdão, entrega teu coração, dá hoje a Cristo teu coração, pois nele acharás a paz, o perdão, entrega teu coração. De Cristo ressuscitado, aceita o vero perdão. Se queres ser libertado, entrega teu coração, dá hoje a Cristo teu coração, pois nele acharás a paz, o perdão, entrega teu coração, dá hoje a Cristo teu coração, pois nele acharás a paz, o perdão, entrega teu coração. Agora é o tempo aceitável, o dia em que a salvação a Cristo meio adorável, entrega teu coração, dá hoje a Cristo teu coração.
entrega teu coração.